Gravando? Não está repetindo, não. Sou eu que falei duas vezes. Era só para assustar vocês. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. Um prazer encontrá-los com saúde e bem dispostos nessa primeira reunião do ano. Eu estou vendo aqui o Miller, que me parece, você esteve na última reunião, Miller, ou eu estou imaginando? Eu lembro vagamente de você. Sim, eu apareci na última. Fui Sim. convidado do Sim. Vitor. Legal. Bom te ver novamente. O Miller é um desenhista de quadrinhos, né? Um prazer tê-lo conosco. Então, Obrigado. Hoje vamos começar a nossa primeira reunião. Temos aí a programação, vários colegas que estão de volta aí, que estão sempre com a gente. Acho que o Márcio fazia tempo que não vinha, né, Márcio Rodrigues? Não me lembro de recentemente tê-lo visto aqui conosco. Então, seja bem-vindo novamente. Então, um prazer tê-los aqui. Hoje a nossa programação é o Lucas vai apresentar a dissertação de mestrado dele e o Roberto vai falar sobre o primeiro capítulo, a introdução do nosso novo livro que vamos discutir aqui. Então, rapidamente, eu queria apenas falar, não tem muitas novidades, tivemos o dia do Quadrinho Nacional há poucos dias atrás, com várias atividades, que eu não participei de nenhuma, mas com certeza os colegas participaram. Eu queria relatar apenas a minha satisfação, porque, como eu falei já várias vezes, nós estamos recebendo no Observatório uma coleção muito grande doada por um colecionador que está se desapegando da coleção dele, já nos deu mais de 15 mil revistas no total, e está vindo ainda mais, que ele já faz, praticamente, ele começou a doar antes da pandemia, trazia várias caixas na minha casa, eu levava para a USP, ele trazia mais e continua trazendo até hoje, depois da pandemia. Ele parou na época da pandemia, depois voltou e continua trazendo. E essa última remessa, ele trouxe muitos revistas brasileiras, normalmente a capa do material que ele tem é estrangeira, é em inglês. Então, trouxe uma coleção muito grande da edição maravilhosa, praticamente, eu diria que 80% da edição maravilhosa, não é completa, mas praticamente 80% ou 90% da edição maravilhosa, né? Inclusive os primeiros, que nós temos vários no Observatório, mas os primeiros nós não tínhamos, que são em formato menor. Então, ele trouxe, inclusive, esse aqui, que é o Guarani, uma das primeiras quadrinizações de romance brasileiro. Eu achei muito interessante que também ele trouxe uma outra coleção, uma outra versão do Guarani, que eu não conhecia, do Nilo Cardoso. Eu conhecia apenas as 3 primeiras, que era do Francisco Aquarone, como é que chama do português lá? Jaime Cortez, e do André Leblanc, que é essa daqui. Eu não me lembro dessa daqui do Nilo Cardoso. Então, a informação, eu inclusive escrevi já um artigo falando das 3 e tem que corrigir futuramente falando que são 4, né? Tem outro material que ele trouxe também, uma revista especial sobre a crise, que vai ser publicado na época da crise, uma revista, um exemplar da Vida Juvenil, com várias histórias, 3 histórias interessantes. Tem uma história do Gedeone, que é o nordestino que ele fazia, Aventuras de Milton Ribeiro, talvez o trabalho mais significativo do Gedeone, mais até do que o Raio Negro. E trouxe também um Raio Vermelho, eu falei em Raio Negro, né? Trouxe uma revista chamada Raio Vermelho, que é da Abril, acho que o Roberto deve ter alguns exemplares, né? Sim. E é interessante que a primeira história uma história mais importante da revista, é Bull Rocket, que é feita por um italiano, desenhada por um italiano que chama Paul Campani. E o roteirista é nada menos do que o Osterheld, Hector Osterheld. Então, já na década de 50, as primeiras publicações do Osterheld no Brasil. Eu não conhecia. E também trouxe essas revistas antes do Pato Donald. Não, essa aqui é de 53, o Pato Donald já é de 50, né? E tem essa daqui chamada Geral, que nós já temos, mas já estamos agora com uma outra.
E um livro que, normalmente os livros eu fico comigo, não levo para a ECA, porque ficam lá, não ficam encaixotados lá. Esse aqui é um sobre Octobriana e o quadrinho underground russo, bem interessante também. E vários outros materiais, mas esse é o que faz questão de que é o primeiro grande lote de material em português que ele traz, material muito importante para nós, que certamente vai ser muito útil para as pesquisas aí futuras dos pesquisadores do observatório. Então, não sei se vocês têm. Roberto, tem alguma novidade para falar? Eu queria mostrar o presente do meu amigo super secreto. Eu esqueci de subir o meu, deixei lá embaixo. Bem, Com certeza foi o Selby. Selby, confirme. Selby. Oi, deixa eu ver. Mostra de novo aí, Roberto. Eu deixei foi, o meu lá eu deixei o meu lá embaixo, mas foi o Roberto que me mandou. O meu foi o Roberto que me deu o presente. Meu amigo super secreto foi o Roberto. Esse aqui foi o Valdomiro, gostei, tô lendo. Fui eu que demandei isso daí. O meu eu não sei quem foi, né? Obrigado. Mas o Roberto recebeu o que eu comprei. O Selby... Mas dá para você ver na nota. Precisa dar uma olhada, não vi. No invoice. O invoice tem. Ele acertou 2 vezes. O ano passado ele também foi meu amigo super secreto e me deu uma do Espirru, que eu não tinha, e essa do Marsupilame eu também não tinha. Eu tenho um álbum francês do Marsupilame, que é a família do Marsupilame, mas essa aqui eu não tinha. Então, o Selby acertou 2 vezes. Muito bom, ainda bem. Foi, né? E ela que nem sabia que era para você, né? Selby, eu que te dei o presente. O Noir foi eu que escolhi. Gostei, viu? Gostei muito. Eu achei bem interessante. Achei interessante, aí eu escolhi esse aí. Espero que tenha gostado, espero que tenha apreciado. Esse que eu mandei para o Gás eu achei muito bom. É um quadrinho muito bom. Participou do Prêmio Jabuti, eu li no Prêmio Jabuti, gostei muito. Então, recomendo. Eu tenho algumas coisas para mostrar aqui. Uma delas é uma publicação da TAI Editora, eu nem conhecia essa editora, sobre o Jack Davis, na fase que ele trabalhou na Crate, que era a concorrente da MED. Tá? Aqui no Brasil, saiu nos anos 70 com o nome de Pancada. O Jack Davis, ele trabalhou no estúdio do Will Eisner, depois ele foi para EC Comics, onde ele fez histórias de ficção científica, de terror, e foi um dos pioneiros da MED. Aí ele saiu, foi para Cracked, e mais tarde ele voltou para a MED. Chama A Comédia de Jack Davis. Quem que é a editora, Roberto? TAI. T-A-I. 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 TAI. É lá do sul. Eu não sei onde você acha essas editoras diferentes aí, que eu nunca ouvi falar. É de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eles estão editando o material do OTA também, se não me engano. É uma moça chamada Taíra, ela participou de uma live com o Franco de Rosa esses dias. Também não conhecia a editora, mas parece que tem um trabalho bem interessante, sim. E eu gostaria de mostrar para vocês o que eu recebi hoje, quadrinho chinês, da China continental. Eu tinha um de Pequim, agora... Eu não estou enxergando direito, eu não consigo entender nada do que está na capa aí, deve ser algum problema de visão minha. Esses são meus óculos. Olha essa... Bacana. É uma edição que foi feita para as Olimpíadas de 2008, e eu acho que foram 4 edições. Essa aqui é a número 4. Tá? Cada edição é dedicada a um esporte. Essa daqui é arco e flecha. E por fim, eu gostaria de falar de um livro que eu vou usar como base para criticar algumas coisas do texto que eu vou apresentar hoje. Comics as Communication. A Functional Approach. Tá? Então, eu vou usar alguns conceitos desse livro para fazer críticas
ao texto da introdução aos autores, da introdução do livro que a gente vai discutir hoje, que é The Routledge Companion to Comics. Routledge. Perfeito. Alguém tem mais alguma novidade, Nobu? Bom, na terça-feira eu vou participar de um evento na USP, né, que é uma semana de cultura japonesa. Na noite do dia 7, vai ser à noite, porque vai ter uma convidada, uma professora japonesa, que também vai falar sobre o mangá, né? O mangá e a cultura, e é uma subcultura japonesa. Então, ela faz uma análise sociológica com a visão de quem é do próprio país, né? É uma pessoa que conhece bem a cultura japonesa, embora ela seja especialista em literatura americana. É um nome que eu já comentei assim, entre Que o dia grupo, que né? é mesmo, Nobu? No dia 7, vai ter essa palestra, mediada pela professora Sônia, eu vou participar, a professora Hisao Oguchi, que vai participar também, e uma outra professora, mais a professora Leiko Matsubara, que é do Departamento de Estudos de Língua Japonesa, daí da USP, né? E aí, na quarta-feira, dando sequência a essa mesma programação, vai ter outras palestras também, mas não tem a ver com o mangá. Essa primeira noite é especificamente sobre mangá, alguma coisa de anime, e eu vou falar sobre as pesquisas, né, sobre mangá, que tem aumentado nos últimos anos. Durante um bom tempo, o mangá não era um objeto de estudo, e recentemente tem sido com mais frequência, né, sendo objeto escolhido para ser feito TCC, mestrado, doutorado, que eu acho bastante interessante, né? Eu até comentei, teve uma apresentação aqui no Observatório do Akira, né, que foi um trabalho bem interessante, que foi defendido. Então, eu acho que está havendo assim, surgimento, né, desse interesse acadêmico pelos mangás, né? Até então, era mais coisa de fã, tem uma comunidade de bastante leitores, mas acho que o mangá ele está emergindo como um objeto de pesquisa, e é sobre isso que eu vou falar, né, na terça-feira. Mas o link de inscrições está na página do Facebook, né? É um evento online, né? Alguém está perguntando no chat, online, né? É online. É. É Então, online. Essa Então, professora, você se inclusive... inscreve e tem acesso ao link, né? A professora, justamente, por isso vai ser 9 da noite. Fala bem inglês. Não, eu tô, por curiosidade, né? Eu me inscrevi num curso que a Keio University oferece, né? Esses cursos que você assiste um pedaço vídeo, outra hora um texto para você ler, depois você debate. Então, eu estou no primeiro módulo, são 4 módulos. E ela dá a aula dela, né? Ela fala no vídeo dela em inglês, né? Então, Talvez é uma seja um nome especialista. interessante para as jornadas. Exato. Bom, é uma proposta que eu faço também. Eu acho que ela... Vamos ver a performance dela. Eu acho que ela manja bastante do assunto e tem a vantagem de ter essa visão de quem é de lá, né? A maioria dos estudos que eu conheço sobre mangá são pessoas de fora, né? São estrangeiros que publicam material, mas a vantagem dela é justamente... Ela tem livros, inclusive, em japonês, né? Sobre o tema, publicados. Seria interessante até conhecer um pouquinho, ver o teor do que ela aborda nesses livros, né? Mas vai ser na terça-feira, então, à noite. É à noite justamente por causa do fuso horário, porque ela lá, né, vai ser 9 horas da manhã para ela. Então, para ser conveniente para o pessoal que está no Japão participando, vai ser nesse horário, né, 9 horas da noite. Pelo que eu vi, ela faz os livros de mangá dela é sobre gênero, né? Acho que são estudos de gênero, né? Estudo de Ela gênero. é da área da literatura, né? Justo. E ela é especialista nessa parte de shoujo mangá, né? Então, o curso que eu estou fazendo, que ela ofereceu, fala sobre mangá, mas sobre a subcultura do mangá e do anime. Ou seja, a subcultura pop. Acho que aquele trabalho que vocês fizeram sobre as tribos, né? Há muito tempo. Então, acho que é nessa linha que ela também deve estar conduzindo esse curso aí. E era isso. Aí uma outra nota é que nós divulgamos a data de realização das 7ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Eu vi no Face. Vão ser dia 22 a 25 de agosto. E esperamos divulgar o edital ainda com as normas, ainda em fevereiro, para o pessoal ter mais tempo para escrever o resumo expandido e se inscrever. Esse livro aqui, que tem participação do Valdomiro, o link que havia sido enviado, ele só tem uma parte. Não tem o livro na íntegra, pelo menos o que eu consegui baixar. Aqui, o livro ele é bem mais parrudo, tem mais capítulos.
E tem esse livro também que é da Hilary Schutt, que é um nome que a gente sempre cogita, né, de convidar. É mais um livro que ela escreveu sobre o mouse, no caso. A Hilary Schutt escreve muito sobre quadrinhos e desastres de guerra. Ela escreve sobre tudo. Tem um monte de coisa. Mas é o principal Tem dela. vários livros, tem quadrinhos. O forte dela é o quadrinho e feminismo, quadrinho e gênero também. Eu quero aproveitar, então, o momento para mostrar o meu presente do amigo secreto, que eu ganhei do meu amigo Roberto, que já não é tão secreto há muitos anos, mas gostei muito do material que eu não tinha. Eu gosto muito do Milton Foote, também é um material dele que eu não conhecia. Muito obrigado, Roberto. E para mim também. É muito bom esse material. Muito bom, gostei muito. Que bom que você tenha gostado. Acho que tem tudo Gostei. a ver com você. Deus, você acertou, eu não tinha. Professor universitário, né? Legal. Eu não conhecia esse material dele. Eu fui fuçando no site da UGRA e esse me pareceu assim o mais interessante. Eu comprei também na UGRA um livro sobre a RGE, que o Nobu tinha falado. Isso eu não lembro. Mas você comprou o do Gonçalo, né? Gonçalo. Então, é um livro que ele escreveu sobre a Editora Globo. É um livro grande, bonito, é um livro comemorativo que a Globo distribuiu para os públicos de interesse deles, né? E aí ele lançou pela Noir. E tem aquele livrinho do Roberto Guedes que fala dos quadrinhos da RGE. E saiu só para quem adquiriu na campanha do Catarse, né? Acho que era, se não me engano, da biografia do Stan Lee, ou uma desses outros livros que o Roberto Guedes escreveu. Então, só para esse pessoal foi distribuído esse livreto. É um livrinho, deve ter umas 100 páginas, sobre os quadrinhos da RGE. Esse que você comprou, ele é bem mais abrangente, né? Fala da história da Editora Globo, né? Desde do jornal o Globo até Rio Gráfica e agora a Globo, né? Que teve um papel importantíssimo. Lançou, como chama? Puxa Vida, Sandman no Brasil, e lançou Akira no Brasil. Foi a Globo, Isso, né? já na Globo, Exato, sim. Então, teve uma fase... A fase do Leandro como editor foi fantástica aqui. Foi boa. A Globo naquela época. No 1990. Sim. Tem mais alguma novidade? Alguém tem mais? Não, então vamos começar. Hoje começamos então pelo Lucas, fazer a apresentação dele, depois vamos para a apresentação do Roberto. Então, Lucas, agradeço sua presença. Eu participei da banca do Lucas, então conheço a qualidade do trabalho dele. E, então, será um prazer ouvi-lo. Tenho certeza que vai interessar para todo mundo. Você tem a palavra, Lucas. Muito obrigado, professor. Foi um prazer também ter você na banca. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Neiva, eu sou historiador. Eu fiz graduação em História e também mestrado em História Social na USP. Eu vou apresentar a minha pesquisa de mestrado, minha dissertação de mestrado. Sim, acho que deixa eu só colocar aqui para compartilhar. Está compartilhando com vocês? Sim. Valeu, Saulo. E, bom, a pesquisa, ela contou com a participação de pessoas do observatório. Então, os professores Nobu e Valdomiro, eles participaram da banca de qualificação e o professor Valdomiro da defesa, junto com as historiadoras Lia Dias Laranjeira e com a Tânia Regina de Luca. E eu queria, antes de começar com a pesquisa em si, só agradecer a oportunidade para apresentar aqui no observatório. Eu fico feliz porque é um lugar que teve um papel importante na minha trajetória acadêmica, né? Eu fiz a disciplina do professor Valdomiro lá em 2011, de graduação, e participei também naquele ano como monitor nas primeiras jornadas internacionais organizadas na ECA, né? E enfim, é um lugar que eu tenho ido e vindo
desde aquela época. E eu acho um espaço legal também, porque eu considero um espaço bastante marcado pela interdisciplinaridade, mas que também tem uma tradição forte na comunicação. Então, eu acho que é um lugar legal para poder trazer o meu trabalho, que é do campo da história, para discutir, para ter esse tipo de conversa interdisciplinar. E, por fim, eu acho legal porque eu acho muito importante estudar e discutir a história do racismo no Brasil, e é uma oportunidade de não só apresentar as reflexões da dissertação, mas principalmente algumas das fontes que foram levantadas, que eu acho que são fontes de interesse público, que são têm um potencial muito grande para ajudar a discutir e entender como é que se deram os processos de formação de imaginários racistas e naturalização do racismo no nosso país. Bom, a pesquisa, então, ela se chama Deuses Brancos, Exploradores e Selvagens, Histórias em Quadrinhos e Imaginário Racial no Brasil, anos 1930 e 1940. Eu fui orientado pela professora doutora Solange Ferraz de Lima, que é ligada ao programa de pós-graduação em História Social da FEFELESH USP e também ao Museu Paulista, que é também da universidade, né, também da USP. E a pesquisa ela contou com financiamento da CAPES. Então, a minha pesquisa é uma dissertação de mestrado. O objeto da pesquisa é a integração de histórias em quadrinhos de Aventura na Selva e outras imagens que eram publicadas nos periódicos O Tico-Tico e a Gazetinha, a imaginários racistas vigentes no Brasil nos anos 1930 e 1940. Então, basicamente, é um estudo sobre a forma como os quadrinhos de Aventura na Selva e outras imagens, que são ilustrações educativas, quadrinhos cômicos e desenhos e fotografias dos leitores, principalmente, como esse conjunto de imagens eram mobilizados por diferentes grupos sociais, artistas e leitores principalmente, nos processos que eu chamei de visualização racial. Então, nos processos sociais em que as raças humanas eram concebidas visualmente. O principal método adotado foi a análise serial, inspirada na iconografia serial do Jérôme Bachet, que é um pesquisador francês. E a pesquisa documental ela foi baseada principalmente na consulta dos periódicos, dos números presentes no acervo digital da Biblioteca Nacional. Então, para esse corpus principal da análise serial, ele é formado pelas histórias em quadrinhos de Aventura na Selva. Então, histórias do Tarzan, Tarzanides, histórias do fantasma, histórias brasileiras de exploradores brancos que entram nas selvas, na África, em países asiáticos, no Brasil, e eles enfrentam personagens caracterizados como selvagens, eles enfrentam animais ferozes, monstros, esse tipo de história, né? Cumprem missões como a conquista de tesouros perdidos, ou então o estabelecimento da civilização num lugar que é dominado pela natureza e pela selvageria. E aí, então, esse é o principal conjunto de fontes, mas eu também trabalho com os quadrinhos cômicos de personagens como Chiquinho, Benjamin, Lamparina, Pauline Albina, Tinoco, Caçador de Feras, entre outros. Imagens educativas também fazem parte do corpus. Então, imagens que tinham como objetivo ensinar os leitores sobre a existência de raças humanas, falando quais seriam as características físicas, visuais e intelectuais das raças. E também, né, nesse corpus principal, imagens que se relacionam com a produção visual dos leitores. Então, fotografias dos leitores fantasiados, de personagens,
fazendo blackface, fantasiados de indígenas, e também desenhos feitos pelos leitores. Essas são as fontes que são empregadas na análise serial, e aí, para além da análise serial, existem as fontes complementares que são usadas de uma forma mais livre. Então, depoimentos de leitores, algumas imagens e textos isolados, coisas de outros periódicos, coisas assim. Essa daqui é a estrutura da dissertação. Então, tem a introdução, que eu apresento o objeto, objetivo, hipótese, principais referências teóricas e metodológicas. Depois tem o primeiro capítulo, que eu discuto alguns aspectos da contextualização dos quadrinhos de aventura na selva, principalmente aspectos pensando no mercado, assim. Então, a popularização do quadrinho norte-americano de aventura, ampliação do público-alvo, do infantil para o juvenil, políticas editoriais dos periódicos, como o recorte racial do público-alvo, coisas do gênero. Nos segundo e terceiro capítulos, eu começo a discutir os quadrinhos de aventura na selva em si, e começo o trabalho de análise serial, baseado principalmente na discussão de convenções do gênero aventura na selva, então o tema, cenário, tipos de personagem principalmente. E no último capítulo eu discuto, eu continuo com o trabalho de análise serial, mas com as outras fontes, e a ideia é discutir como os quadrinhos de aventura na selva se inserem num imaginário racista socialmente compartilhado. Então, a partir dessas outras fontes, tentar entender mais características desse imaginário racista e como é que se dá as relações entre os quadrinhos e o imaginário, entre os artistas do imaginário, os leitores dos imaginários, e como juntos eles constroem, a partir das relações via imagens, as noções de raças humanas e as noções de hierarquias raciais. Bom, na conclusão eu coloco resumidamente o resultado das reflexões. No apêndice, algumas tabelas, gráficos e resultados das pesquisas quantitativas. Eu vou seguir, discutir um pouco da introdução, principalmente um pouquinho das referências teóricas e a metodologia adotada, e aí eu vou seguir para os capítulos. Na discussão dos capítulos, eu achei que seria mais interessante privilegiar as fontes. Então, eu escolhi algumas fontes para discutir elas e como elas foram mobilizadas para pensar sobre a construção social desse imaginário. Bom, com relação aos referenciais teóricos, eu procurei dialogar com autores de diferentes campos, principalmente autores que discutem problemas como o uso da imagem como fonte historiográfica, autores inseridos então em campos da história visual, do imaginário, da cultura visual, também autores dos estudos raciais, que discutem raça e racismo no Brasil, e também dos estudos dos quadrinhos, que discutem, principalmente os que discutem aspectos formais das histórias em quadrinhos, discussões referentes à linguagem. Na discussão referente ao uso das imagens como fonte histórica, alguns nomes são mais importantes, assim, nas referências. Então, o Piano Menezes é bastante importante, a Solange Ferraz de Lima, que é a minha orientadora também, o Jérôme Bachet, o antropólogo da arte Alfred Gell, são nomes de destaque, e eles ajudaram a delimitar algumas das ideias que fundamentam e norteiam a pesquisa. Então, ideias como, por exemplo, com o Menezes, de uma história-problema voltada para a dimensão visual da sociedade. Então, entendendo que o objeto da pesquisa, ele é definido pelo problema colocado e não pela tipologia documental. Então, isso é uma coisa bastante importante nesse tipo de estudo.
Então, os quadrinhos, as imagens, eles são fonte para o estudo de um problema relacionado ao imaginário, à cultura visual, e eles não são o objeto da pesquisa. Também com o Piano e outros autores, isso tudo é uma discussão muito ampla. Muitos autores apresentam essas ideias. A noção de que as imagens não têm sentido intrínseco, que os sentidos eles se constroem no modo como elas são históricas, né? Então, os sentidos eles se constroem no modo como elas são mobilizados em contextos sociais específicos, no modo como as imagens se inserem em uma sociedade, como as pessoas mobilizam ela em sociedade. E aí, para pensar sobre isso, o Alfred Gell, ele é um ponto de partida importante, principalmente porque a forma como ele coloca esse tipo de problema, que que ele se propõe a pensar sobre as relações entre pessoas e imagens e as relações entre pessoas via imagens. Então, como através das imagens as pessoas constroem relações sociais. Então, é uma referência importante para pensar como práticas, como o desenhar de uma história em quadrinhos, ou ler uma história de uma história em quadrinhos, como práticas sociais, em que se estabelece relações e conexões entre os artistas e os leitores, entre esses agentes sociais e o imaginário que é compartilhado, e como nessas relações se constroem sentidos e visões de mundo. Então, apoiado por esse conjunto de autores, eu delimito a noção de imaginário, que é uma noção importante para essa pesquisa específica, que eu vou trabalhar. Então, pensar o imaginário como um campo onde as imagens operam e onde elas são mobilizadas pelas pessoas. Então, que estabelecem relações entre si via as imagens, né? E aí é bastante importante apontar que é um campo completamente inserido na realidade social, né? Não é separado, ele se articula com as esferas sociais, políticas, econômicas, culturais, etc. Então, aplicado à pesquisa, a ideia básica é que as noções visuais das raças humanas e as hierarquias associadas a essas noções eram construções coletivas realizadas por diferentes agentes sociais do passado, como os artistas, os leitores, a partir de práticas como a produção e a leitura dos quadrinhos. Então, exemplo sobre isso, né? Quando os artistas produziam os quadrinhos, eles estariam interagindo com o imaginário sobre as raças humanas na medida que eles adotam ou rechaçam modelos de representação e hierarquias. Quando o artista ele produz o quadrinho, ele tem potencial para expandir ou para ressignificar o imaginário, justamente ao reiterar as formas vigentes de representação, ou então ao ressignificar elas, apresentar novas possibilidades de se pensar. E também, de modo semelhante, o leitor, ele dialoga com o imaginário quando ele lê e interpreta os quadrinhos, a partir dos modelos que ele mobiliza para fazer a leitura, e também quando ele produz representações, né? Quando ele se fantasia, quando ele faz desenhos, quando ele faz o blackface, quando ele brinca de ser um herói, nesse tipo de prática. Bom, com relação aos estudos raciais, eu também tento dialogar com vários autores. O Silvio Almeida e o livro Racismo Estrutural é particularmente importante. E a noção compartilhada por diversos autores que raças não existem em termos biológicos, que são construções sociais, tão históricas quanto as imagens. Então, só pode ser compreendido no modo como ela integra essa noção, ela integra a sociedade num determinado tempo e etc. Também, em diálogo com o Almeida, a ideia de que essas práticas mencionadas, né, de produzir, de ler quadrinhos, elas dialogam com outros processos da sociedade, então, com a estrutura social racista que existe. Então, ou seja, a construção das raças no campo da visualidade, ela
ocorre diretamente relacionado a outras dimensões sociais. Então, um exemplo seria o acesso à alfabetização e às escolas nos anos 30 e 40. Então, faz parte da construção do sentido das imagens, né, das histórias em quadrinhos que estavam sendo lidas, o contexto em que essas histórias estavam sendo lidas. Então, as crianças, elas frequentavam escolas onde a maior parte dos alunos eram brancos, onde a maior parte dos professores eram brancos, as referências nos livros didáticos eram brancos, e a maior parte dos funcionários de limpeza, por exemplo, eram negros. Então, é a ideia de que a realidade vivida por essas crianças, ela participa da forma como elas vão ler as histórias, e, ao mesmo tempo, as histórias, elas reforçam e legitimam essa sociabilidade que tem uma estrutura racista, né? Naturaliza hierarquias que são presentes no cotidiano. Para além do Almeida também, a discussão sobre os estudos da branquitude também é bastante importante. É uma referência à Priscila Elizabeth da Silva, que levanta problemas como o desenvolvimento de identidades brancas numa sociedade racista como o Brasil, a relação entre identidades brancas e a distribuição desigual de poder, problemas como a ideia do branco se apresentar como uma identidade neutra, como um padrão de humanidade. Então, são ideias também que eu procuro discutir. Eu me apoio também em outros autores, o Stuart Hall é um autor importante para discutir esse tipo de coisa. E, por fim, com relação aos estudos de quadrinhos, eu também tento me apoiar numa variedade de autores, o Groenstein, o Barbieri, o Duncan e o Smith, o Roberto Elísio, o Paulo Ramos, são nomes que vão aparecer ao longo da dissertação. Na introdução propriamente dita, eu me apoio mais no Groenstein, Barbieri, no Duncan e no Smith. O Groenstein e o Barbieri, principalmente no modo como eles pensam o desenho das histórias em quadrinhos. Então, a ideia deles de que o desenho ele depende do compartilhamento de referências entre artistas e leitores. Então, esse tipo de ideia é importante para pensar como se dá a construção das relações com o imaginário. Bom, avançando para a metodologia, eu empreguei uma metodologia inspirada na iconografia serial do Jérôme Bachet. A proposta do Bachet é fazer uma metodologia serial que leva em conta problemas específicos da imagem. Então, assim como tantos outros, ele afirma que as imagens elas não possuem um sentido intrínseco, né? A imagem ela só pode ser conhecida, portanto, no contexto que ela se insere. E aí ele propõe uma metodologia que é justamente para pensar a relação entre a imagem singular e a imagem no coletivo. É uma metodologia que vai entre o qualitativo e o quantitativo, e o método ele consiste basicamente na formação de um corpus iconográfico que compreenda as obras pertinentes ao problema colocado, a organização desse corpus em diferentes séries constituídas de elementos relativamente homogêneos, e aí pensar cada imagem singular a partir das relações que ela estabelece no interior da série em que ela é inserida, né? E nas relações que ela estabelece com imagens de outras séries. Então, você pode pensar a singularidade da imagem ao mesmo tempo que você pensa na articulação dela com o contexto imagético. Então, você pode observar padrões, pode observar exceções, você pode discutir problemas como a forma como um artista particular trabalha determinada convenção ou modelo de representação e coisas do gênero. Então, baseado, né, na iconografia serial dele, que é um método que não seria possível de reproduzir completamente no mestrado por uma questão de tempo, então é uma metodologia inspirada,
eu montei o corpus documental principal a partir da consulta dos números do Tico-Tico e da Gazetinha presentes na Biblioteca Nacional entre os anos 1930 e 1944. E aí, a partir desse corpus, eu montei algumas séries iconográficas que serviram de base para a observação de padrões, para a discussão dos problemas levantados, né? Então, a principal série é a série com os quadrinhos de Aventura na Selva, e depois tem 3 microséries que foram... Na série de quadrinhos de Aventura na Selva, eu procurei colocar tudo que se enquadrava na definição que eu fiz, que está na dissertação, de Aventura na Selva. As microséries, por uma questão de tempo também, elas foram feitas a partir de fontes selecionadas. Então, não é tudo o que eu encontrei nesses quase 15 anos, são fontes selecionadas que seriam úteis para discutir o problema. Então, e as imagens educativas, uma microsérie sobre os quadrinhos cômicos e uma outra microsérie com as produções visuais dos leitores. Aqui, nesse slide, eu apresento só para contextualizar alguns dos números. Então, dos números do Tico-Tico e da Gazetinha presentes na Biblioteca Nacional, o acervo é bem completo nesse período. Então, do Tico-Tico foi possível consultar cerca de 89% dos números e da Gazetinha cerca de 99%. E aí, desse trabalho, eu inventariei 27 histórias em quadrinhos de aventura na selva no total, 12 no Tico-Tico e 15 na Gazetinha. Aqui é parte dos resultados da serialização, né? Então, a partir do número total de páginas de quadrinhos de aventura na selva, foi possível observar períodos de maior e menor investimento que os periódicos colocaram nesse tipo de história. Então, é possível perceber como de praticamente não publicar nenhuma história no começo dos anos 30, em meados dos anos 30 e em 1937 tem um pico, e aí depois, no caso do Tico-Tico, esse pico de publicação ele vai entre 37 e 38, depois ele cai bastante, e na Gazetinha ele tem um grande pico em 37, mas continua publicando bastante em 38, 39, e aí, no caso de 1940, essa queda repentina porque foi o ano em que o periódico parou de circular, né? Então, na verdade, essa queda repentina ela pode enganar. Acredito que a tendência era continuar publicando bastante. Então, permite observar também como esses dois periódicos, eles, de certa forma, né, isso é só um recorte da Aventura na Selva, mas como esses dois periódicos responderam às mudanças do mercado nos anos 30, né, a popularização dos quadrinhos de aventura na selva, no Tico-Tico com esse investimento num período e depois com eles voltando atrás, e no caso da Gazetinha, com uma estabilidade maior, né? Considerando que a Gazetinha mudou mesmo a política, né? Passou a publicar mais quadrinhos de aventura. São gráficos que permitem observar isso, esses processos. Bom, eu vou avançar para os capítulos. O primeiro capítulo, né? O Tico-Tico, a Gazetinha e o mercado de quadrinhos de aventura no Brasil, eu discuto, então, problemas relacionados a isso, né? A inserção dos quadrinhos de aventura estadunidenses no mercado, o aumento da concorrência, surgimento de novos títulos, reação do Tico-Tico e da Gazetinha. Também eu tento discutir a formação do público leitor, as questões como acesso à alfabetização, escolaridade, as linhas editoriais das revistas, dos periódicos, o recorte do público-alvo,
e o recorte racializado do público-alvo. Então, esse primeiro exemplo que eu selecionei, ele é eu acho que é um exemplo que muitos conhecem, né? É a capa do Tico Tico número 1, e ele é um exemplo que ele permite observar um pouco esse recorte racial do público-alvo, né? Do público leitor, e também permite pensar como o periódico ele se colocava, como ele se mostrava para o leitor, né? Então, aqui a gente tem um conjunto de crianças exigindo do personagem símbolo do Malho, né? Um jornal só para eles. E aí depois nós temos um pai de família chegando em casa e os filhos e a esposa e a sogra exigindo exemplares do Tico Tico e ficando muito decepcionados quando eles descobrem que, ao invés do Tico Tico, o pai de família trouxe biscoitos. Então, o menino ele joga os biscoitos no chão, a esposa, a sogra brigam com o pai de família, a menina chora. E aí a solução é o pai de família ele volta para a rua e ele compra números do Tico Tico, volta para casa e aí ele compra números um exemplar para cada membro da família. Então passa algumas mensagens, né? Passa a mensagem de que é um periódico adequado ao público familiar, de bom gosto. Passa a mensagem, a ideia, né, da mediação pelo pai se legitima através dessa figura, e também permite observar os recortes raciais que a revista já apresenta nesse momento e vai continuar apresentando nos anos 30 e 40, quando todos os leitores são apresentados como brancos, né? E aí a única pessoa negra que aparece no quadrinho é o menino que está vendendo o tico-tico na rua. Então, também tem essa aí uma colocação aí de uma hierarquia racial, né? O lugar do rapaz negro é o trabalho, é a rua, enquanto o lugar da família é a casa, é o lar, é o entretenimento. Aqui dois exemplos, de novo, da forma como de fontes que foram mobilizadas para discutir a formação do público-alvo e também a forma como esses periódicos se apresentavam ao público. Então, de novo, no Tico Tico, essa é uma capa publicada em 33 e na Gazetinha é uma reportagem publicada também em 33. A figura da mediação paterna, né? O ambiente de uma família branca, abastada, passando a imagem de um periódico adequado para esse ambiente, e também passando novamente um recorte racial do público. E aí, no caso da Gazetinha, é uma reportagem sobre a visita que a Gazetinha fez num grupo escolar. Eles faziam bastante isso, levavam os periódicos para as crianças, e aí, no caso, a legitimação mediada pela figura do diretor, dos professores, esse tipo de coisa. Aqui, mais dois exemplos do primeiro capítulo, de algumas das fontes que eu fui mobilizando. São só exemplos mesmo, né? Eu achei que seria mais interessante trazer as fontes do que discutir de uma forma mais pormenorizada os capítulos. Então, essas aqui são propagandas dos filmes do King Kong, do começo dos anos 30, e são exemplos de fontes que são usadas para pensar como se dá esse processo de popularização desses produtos culturais estadunidenses no Brasil, nesse período, né? E que são associados também com a, com a formação desse momento no mercado, né? Que vai surgir o suplemento juvenil e que vai passar por todas essas transformações em que o Tico-Tico e a Gazetinha vão passar a ter que lidar.
É um exemplo interessante também porque é uma história de aventura na selva, né? Então, já tem um quadrinho americano de aventura na selva, por mais que seja uma propaganda, que estava sendo publicado no Tico Tico e na Gazetinha. Esse mesmo quadrinho também foi publicado na Gazetinha, antes do suplemento juvenil e antes dessa onda toda. Então, é um processo realmente que não é um processo que começa com o suplemento, né? O suplemento ele se insere num processo mais amplo da entrada desses produtos culturais e popularização deles. Eu vou seguir para o segundo capítulo. Gente, deixa eu só perguntar. É que eu estou vendo aqui que está dando 9 horas. Vocês querem que eu avance um pouco mais rápido? Porque eu ainda estou mais ou menos na metade. Continue, pode continuar, Lucas. Tá. Vai no seu ritmo. Obrigado, professor. Então, bom, no segundo capítulo, então, eu começo a discussão o capítulo ele se chama A Fórmula de Aventura num Mundo Racista e Colonial, dos Temas e Cenários, e aí eu começo a discussão sobre os quadrinhos de aventura na selva e a relação com os imaginários racistas e colonialistas vigentes no Brasil do período. Então, é uma reflexão, ela parte da análise da série dos quadrinhos de aventura na selva, e nesse e no terceiro capítulo, a análise da série ela é muito baseada na discussão, ela tem o apoio da discussão do Duncan e do Smith sobre as convenções dos gêneros narrativos, né? Então, eles elencam alguns das principais convenções que podem caracterizar um gênero narrativo. E aí, entre essas convenções, tem os temas, os cenários, tipos de personagem, que são convenções que eu achei bastante importantes para delimitar o que seria a aventura na selva. E nesse capítulo 2 eu me foco, então, nos temas e nos cenários. A partir, então, da leitura das histórias, eu elenquei alguns dos principais temas que eu observei. Então, o tema do bem versus mal, do homem versus natureza, da civilização versus a barbárie, a selvageria, e do branco versus o não branco. Então, são temas que aparecem de diversas formas nas histórias, né, nas estruturas narrativas, nas caracterizações dos cenários, nos tipos de personagem. E aí, com relação aos cenários, eu procurei discutir as diferentes formas como os cenários eram mobilizados nas narrativas, inclusive na forma como eles eram mobilizados para articular esses principais temas. E aí, dentre as funções do cenário, uma das principais que eu observei é o do cenário se apresentar como uma espécie de grande antagonista que é enfrentado pelo herói, como um ambiente que reúne os diferentes elementos que caracterizam o oposto do herói, né? Esses elementos que devem ser superados para que o protagonista possa concluir a sua missão. Então, se o herói ele é uma representação idealizada dos primeiros termos das oposições binárias que fazem os temas, né? Então, noções como o bem, o homem, a humanidade, a civilização, o branco, essas noções, o cenário ele é desenvolvido como o oposto dessas noções, muitas vezes. Então, o mal, a natureza, a selvageria e o não branco. E esse tipo de função, isso se articula muito quando ele é usado como uma espécie de antagonista, e isso aparece em diversos momentos. Então, por exemplo, no momento em que a aventura é baseada no enfrentamento da natureza, na travessia das selvas,
momentos em que os heróis se encontram em territórios dominados pelos selvagens e confrontam esse domínio. Ou então, quando eles se aliam a tropas coloniais, né, no esforço para civilizar essas terras caracterizadas como selvagens. E aí, esse primeiro exemplo que eu trouxe, ele é de um quadrinho chamado Aventuras de um Jovem Brasileiro, que é do Oswaldo Storni. Ele foi publicado no Tico Tico entre agosto de 41 e junho de 42. E, no caso desse capítulo, nós vemos os protagonistas atravessando as selvas, prontos para enfrentar os perigos que ela esconde, e eles são surpreendidos por um indígena que se apresenta como amigo dos brancos. Ele diz que ele já trabalhou com homens brancos, mas que ele voltou para a selva, que é um lugar melhor para ele. E depois disso, esse indígena ele passa a atuar como um guia. Eles seguem viagem, a narrativa avança, e na hora que eles param para descansar, eles ouvem barulhos horríveis, que o indígena ele identifica como o sinal de alarme dos chavantes. Então, para mim, é um capítulo sobre a exploração desse território selvagem e é uma construção de tensão, de um enfrentamento que ainda vai acontecer. Então, no caso, o perigo que as selvas estão escondendo, nesse caso, o perigo é o selvagem. E eu acho que esse é um exemplo interessante, ele é legal, para discutir como esse cenário de selva ele se articula com temas como homem versus natureza e branco versus não branco. Porque o cenário ele atua na caracterização dos indígenas como selvagens. Então, tanto o indígena, que é amigo dos brancos, como os indígenas inimigos, eles são integrados ao ambiente, porque eles pertencem às selvas, é o lugar deles. Então, o cenário ele atua na definição dos personagens. E, por outro lado, também, os indígenas, eles atuam na caracterização do cenário como um lugar não apenas de natureza, mas como um lugar de selvageria e também como um lugar não branco. Então, um reforça o outro, né? E aí, esse tipo de articulação é particularmente forte no momento em que as selvas são mobilizadas como antagonistas. Então, como um obstáculo a ser superado para o herói cumprir sua missão. Então, principalmente em casos como esse, em que o perigo que a selva está escondendo é o indígena, é o selvagem não branco. Eu vou aproveitar essa pausa do Lucas para levantar. Não, são duas questões, não questões, mas apontamentos. Na capa do Tico Tico número 1, o menino que vende jornal, o menino negro que vende jornal, é o que os cariocas chamavam de Tupi, e que depois, em 1939, se tornou o título do periódico da editora Globo, e tinha o seu mascote, o Gibi, Menino Negro. Na primeira página do Tico Tico, ele já aparece com aquela feição, né, do blackface, assim como o Tico Tico, assim como o Gibi. E outra questão é que as aventuras na selva diminuem nos anos 40, porque é o momento da Segunda Guerra Mundial. Então, as histórias de guerra vão aumentar, dos heróis, da aeronáutica, do exército, da marinha, eles vão ser, e mesmo outros personagens, como Brucutu, Terra e os Piratas, né? Eles vão ser, entre aspas, mobilizados para as histórias de guerra, e aí essas histórias de selva têm o seu declínio. É isso. Perfeito, Roberto. Legal, ótimos acréscimos. Gente, desculpa, viu? A chuva, né? Então, mas agora eu estou conectado com o 4G, então acho que vai ser tranquilo, mesmo se cair a chuva, a internet aqui, eu continuo.
Bom, eu estava falando, então, do cenário sendo mobilizado como antagonista, né? Então, só mais alguns exemplos disso. Das selvas sendo mobilizadas como antagonistas, né? Então, temos exemplos da Gazetinha, o quadrinho Tédio, Caçador de Feras, que foi publicado entre 35 e 39. Eu parei, a Gazetinha eu estudo até 40, né? Eu não pego a fase que retoma depois de uns anos. Então, eu estou falando desse período. E também o Ritintim nas Selvas Africanas, que foi publicado entre dezembro de 36 e janeiro de 37, é uma história mais curtinha. No Tédio, Caçador de Feras, a gente tem um herói enfrentando e dominando um elefante, e aí ele é um elefante que é considerado sagrado pelos selvagens, e na hora que ele domina o elefante, eles se submetem ao herói, eles se colocam de joelhos, numa postura de veneração. Então, é outra forma, né, como vai se articulando natureza e selvagens, e o herói sobrepujando, então, esses dois obstáculos ao mesmo tempo, como eles se articulam. E no exemplo do Ritintim, nas selvas africanas, é um modelo narrativo muito típico, né, muito comum, que é da história começar com um naufrágio. Então, também a história começa já com os heróis enfrentando a natureza, e aí no naufrágio eles são levados até um lugar selvagem que eles precisam enfrentar e sobreviver. Tem muitos exemplos interessantes de como o cenário participa, né, das histórias. Eu vou tentar não pegar coisas demais, mas eu queria pelo menos tentar pontuar alguns pontos importantes. Esse daqui é um recorte do quadrinho Terras Estranhas, é um dos principais quadrinhos que eu estudo. Ele é do Oswaldo Storni, ele foi publicado entre 36 e 38. Ele teve muito destaque no Tico Tico, ele foi publicado por um período longo e quase completamente foi publicado nas páginas coloridas da revista. E esse quadrinho, Terras Estranhas, ele conta a história desse explorador inglês, o George Spot, que viaja numa África selvagem, misteriosa, fantástica, junto com a esposa dele, a Maria, e o guia, que é um homem escravizado. Ele chega a dizer isso no quadrinho, um homem escravizado, o guia, que é o Mikimba. E eles viajam por essa África fantástica em busca de tesouros para ele levar para a nação dele, né, a Inglaterra. E aí, esse momento que eu selecionei é o momento que ele está atravessando o país dos homens morcegos. E é um momento em que esse cenário da África selvagem, ele recorre a elementos o artista, né, ele recorre a elementos do imaginário sobre o inferno para destacar o caráter maligno das terras que estão sendo enfrentadas pelo herói. Então, reforçando dessa forma o antagonismo das terras e reforçando também o heroísmo do herói ao associar ele com o bem no imaginário cristão. Então, essa é outra forma como o cenário vai sendo mobilizado para a articulação dos temas, como antagonista. Nesse outro slide, são recortes do quadrinho O Mistério dos Diamantes Amarelos, do Aloysio Fragoso, publicado no Tico Tico entre 37 e 39, e outro recorte do Terras Estranhas. Eu escolhi momentos das narrativas em que o cenário é de ruínas, templos antigos, coisas do gênero, e são momentos importantes porque é uma forma de caracterizar o cenário não apenas como lugar da natureza, mas também como um lugar associado ao passado. Então, como se fosse um lugar do primitivo, um lugar parado no tempo, que deixou de evoluir. Os dinossauros entram muito nisso também, né? É um tipo de antagonista comum, né? Um obstáculo comum. Então, enquanto o herói ele é caracterizado como um homem moderno e civilizado, os lugares onde as histórias se passam e as pessoas associadas a esses lugares são caracterizados como atrasados, primitivos, associados ao passado.
Bom, e também nesses templos, muitas vezes, né, encontra-se elementos do objetivo, né, da missão do herói. Então, encontrar tesouros e coisas do gênero. Então, o cenário também entra nessa parte das estruturas da narrativa, né? Só mais 2 exemplos sobre cenário. Exemplos de como eles são mobilizados na elaboração de temas como civilização versus barbárie, branco versus não branco. Então, no momento em que existe disputa pela terra entre tropas coloniais e os selvagens e os bárbaros, e os heróis se aliando a essas tropas coloniais para disputar essa terra e levar a civilização a essa terra caracterizada pela selvageria e levar também o branco a essa terra caracterizada pelo não branco. Então, o primeiro exemplo é do Terras Estranhas, quando o herói ele se alia a legionários franceses, e o segundo é do Tom Corrigan no Sertão Africano, que é da Gazetinha, de quando o herói ele se alia a um amigo dele, que é um coronel de tropas coloniais, e ele recebe ajuda, então, para enfrentar os selvagens. Avançando para o terceiro capítulo, nesse capítulo eu continuo, então, com a análise da série de quadrinhos de Aventura na Selva, mas o foco é a outra convenção, né? São os tipos de personagem. Então, eu procuro discutir quais são as funções narrativas, como é que é a caracterização racial dos personagens e como é que eles se relacionam com os imaginários racistas. Essa é a parte que eu consegui fazer uma análise quantitativa um pouco melhor. E, no caso, eu enquadrei os personagens em categorias associadas ao herói. Então, eles foram divididos entre protagonistas e aliados do herói e inimigos do herói. E na parte dos inimigos do herói, eu também quantifiquei outros tipos de obstáculo que ele enfrenta. Então, é um trabalho que foi útil para observar padrões, perceber coisas como a presença majoritária do tipo herói explorador, que é presente em 82%, cerca de 82% do total de páginas de Aventura na Selva, que são 733. Ou então coisas como a presença significativa de personagens como a mocinha, né, a companheira do herói, que aparece em cerca de 53% das páginas, ou então de aliados brancos que aparecem em cerca de 26% das páginas, esse tipo de coisa. E com relação aos obstáculos e inimigos também dá para observar padrões interessantes, como existe um certo equilíbrio entre os obstáculos animal, bandido branco, que é uma categoria, e o selvagem. Com os animais os animais a serem enfrentados, né, aparecem em cerca de 33% das páginas, o selvagem a ser enfrentado em cerca de 27% e esse bandido branco em cerca de 19%, e bandidos de modo geral em cerca de 26%. Então, é um tipo de trabalho que permite observar uns padrões interessantes que nos dão informações, né, para pensar sobre o gênero. O ideal teria sido conseguir ampliar esse trabalho, né, fazer com outros aspectos da narrativa, mas não foi possível devido ao tempo. Mas é um tipo de trabalho que eu quero aprimorar no futuro. Eu vou seguir, então, para os exemplos. Essa é uma imagem que eu selecionei para começar a discussão dos tipos de personagem, né? Principalmente o tipo explorador e o tipo selvagem. É um anúncio do quadrinho Terras Estranhas, que foi publicado em 36, esse anúncio. Eu acho que, primeiro de tudo, é um exemplo importante porque ele permite vislumbrar como a violência racista era cotidiana na sociedade brasileira nesse período. É impressionante um conteúdo do tipo estampar a capa do Tico Tico, que era uma das revistas mais populares do período, né?
E na imagem a gente vê o herói, o George Spot, caracterizado como um explorador branco no cenário de natureza, cumprindo com a função dele de herói e protagonista, enfrentando os obstáculos da selva que se colocam diante dele, que no caso são os selvagens negros, né, os antagonistas. E essa imagem, ela participa da construção dessas hierarquias raciais de várias formas. Primeiramente, estabelecendo o branco como herói e protagonista e os negros como seus antagonistas. Além disso, a caracterização desse tipo explorador, que vai aparecer em várias histórias, é uma caracterização que dialoga com os imaginários sobre civilização, sobre império, então com imaginários positivos no período, enquanto os antagonistas, eles são caracterizados a partir de estereótipos, né? Da junção de estereótipos do selvagem e do negro. Então, associando essas duas concepções e qualificando eles como inferiores, né, e opostos ao herói. Então, no caso, eu estou trabalhando principalmente com a definição de estereótipo do Stuart Hall, que entende como um modelo de representação rígido e reducionista que atua no estabelecimento de normas e padrões na sociedade, atuando na qualificação do que é normal e do que é anormal. Então, esses personagens, eles são desenhados com destaque apenas a características que os enquadram nos estereótipos, como os lábios grossos e vermelhos, a tanga, a lança, esses elementos. E eles atuam, então, nesse estabelecimento do que é normal e do que não é, né? Se colocando como o oposto da norma, destacando graficamente os elementos que caracterizam eles como o oposto da norma. Então é uma imagem, para mim, muito clara disso, que tem essa separação racista, né? De um lado, um modelo de ser humano ideal, branco e civilizado, de acordo com esses imaginários, e do outro lado, o oposto, né? Que é o negro e selvagem. Nesse próximo slide, eu quero discutir brevemente o outro tipo de herói principal, que é o Rei das Selvas. Então, enquanto o explorador ele vem de fora, ele vive aventuras nas selvas e depois ele retorna para a civilização, o Rei das Selvas ele vive nas selvas e exerce poder sobre as mesmas e sobre seus habitantes, ele governa as selvas, né? E são outras formas como se constroem hierarquias raciais. Então, os heróis brancos, eles governam os selvagens e os selvagens, eles precisam desse governo porque eles são incapazes de se autogovernar. Então, é um tipo de representação que dialoga muito com os imaginários colonialistas do período, né? É importante lembrar que uma parcela muito grande do mundo era colônia dos impérios ocidentais nesse período. E aí os exemplos que eu selecionei, uma versão do Tarzan, feito pelo Storni, pelo Oswaldo Storni, publicado no Tico Tico em 37, e trechos de uma história do fantasma, que foi publicado na Gazetinha também em 37. E nas histórias, essas hierarquias raciais, elas são construídas de várias formas. Então, no poder que o herói branco exerce sobre os selvagens, pelo uso de estereótipos para caracterizar os selvagens, pelos selvagens serem colocados como seres supersticiosos, que veem os heróis ou como deuses brancos ou como seres sobrenaturais. Então, no caso do quadrinho do Storni, ele chega a usar esse termo, né? Ele descreve o Tarzan como um deus branco, e no caso do fantasma, faz parte da narrativa do personagem, né? Que os selvagens veem nele, porque eles são supersticiosos, um ser sobrenatural. Bom, antes de passar para o próximo slide, só quero comentar algumas coisas do fantasma. Então, na primeira tira, nós vemos os selvagens venerando o herói como se ele fosse um deus, como se eles estivessem se submetendo a ele, né?
Isso é um modelo de representação, é uma convenção que eu acho que ultrapassa os quadrinhos de aventura na selva, isso do selvagem se ajoelhando diante do branco. Então, é bom marcar isso, porque é um tipo de convenção vista que está espalhado no imaginário, se encontra em outras fontes. E aí, no segundo, eu queria só chamar a atenção também para a violência e a crueldade da cena, que nessa história, os selvagens eles acreditam que o fantasma morreu, e então a lei da selva que ele impõe acabou. E aí, sem a lei do fantasma, duas tribos selvagens influenciadas por bandidos brancos que querem explorar elas entram em guerra. E aí, depois na história, o fantasma ele revela que ele não morreu e ele retoma, então, a lei e a ordem nas selvas. E aí ele pune os chefes da tribo, obrigando os chefes a chicotearem um ao outro. Então, é só mais um exemplo de como esse tipo de violência muito, muito gráfica era naturalizado. É uma desumanização muito grande, né? É uma violência muito explícita que vai remeter ao imaginário dos castigos que eram dispensados aos escravizados, a um imaginário muito profundo. Então, eu não queria deixar de comentar isso. Eu selecionei mais algumas imagens para discutir os selvagens. Eu vou me delimitar, acho que só a essas aqui, e aí eu vou seguir para o quarto capítulo. Eu queria comentar um aspecto importante da caracterização dos selvagens, que é um recurso muito comum, que é a animalização, que é uma forma de articular os temas do homem versus natureza e do branco versus não branco, e também da civilização versus barbárie. Então, é muito comum que os animais eles sejam comparados, os selvagens sejam comparados a animais, descritos como animais e desenhados como se fossem animais, em oposição ao modelo ideal de ser humano, que é o herói. Esses exemplos são de Terras Estranhas, novamente. No primeiro exemplo, tem esse selvagem que é da tribo dos homens leopardo, então isso é muito comum também, a tribo dos homens leopardo, dos homens pantera, dos homens elefante, e por aí vai. Saltando sobre o herói com a pele do leopardo nas costas. Eu vou avançar para o capítulo 4. Tem mais exemplos de como os selvagens eram animalizados, mas... Bom, esse daqui é um exemplo interessante, talvez, também, porque, para além da animalização, também tem a monstrificação. Os animais, os selvagens transformados em monstros, né? Então, em Terras Estranhas também, os selvagens transformados em pequenos diabos, que, enfim, são esses antagonistas infernais. Então, indo para o quarto capítulo, o capítulo se chama Apontamentos sobre Circuitos de Visualização Racial, e aí nesse capítulo eu deixo a série sobre os quadrinhos de aventura na selva e vou para as microséries sobre os outros tipos de imagem, com o objetivo de discutir aspectos gerais dos imaginários racistas do período e pensar nas formas como artistas e leitores e os quadrinhos de aventura na selva interagiam com esses imaginários. Então, as primeiras imagens dessa microsérie são de caráter educativo. A primeira se chama Populações e Raças e foi publicada no Tico-Tico em 36. É uma página da coleção CEF e tem como objetivo ensinar os leitores quais são as raças humanas, como elas se distribuem no mundo, quais suas características físicas, esse tipo de informação. E ela também ensina a ideia de uma hierarquia entre as raças. Então, a raça branca ela é descrita como dominante no mundo, nessa página educativa. Então,
E além disso, ela é colocada como primeira na fila de tipos, né? Como se ela fosse a principal raça, como se fosse um parâmetro para medir as demais. E na segunda imagem é uma ilustração de um texto educativo sobre os bandeirantes, publicado em 37. O texto é do Cícero Valadares, a ilustração é do Oswaldo Storni. E aqui, de novo, a gente tem mais uma vez o modelo que está presente no imaginário do selvagem submetido, estabelecendo uma hierarquia entre o branco e o indígena. Então, esses dois tipos de imagem, eles eram muito comuns e circulavam muito, e tem muitos exemplos. Na dissertação eu não coloquei tudo, porque eu tive que colocar só exemplos, né? Mas é para ter uma noção de como esse tipo de noção de raças humanas e de hierarquias raciais eram difundidas e se faziam presente no cotidiano dos artistas, dos leitores, faziam parte dos referenciais imagéticos com os quais eles dialogavam. Da série dos quadrinhos cômicos, da microsérie dos quadrinhos cômicos, eu só selecionei um exemplo, que é O Sonho da Lamparina. Foi publicado no Tico Tico em 1930. E eu escolhi esse exemplo porque eu acho que é um dos mais emblemáticos, um dos mais violentos também. É um caso extremo de combinação desses recursos tradicionais, né? O estereótipo do selvagem negro e da animalização. E também é um exemplo de como dos modelos de representação que estavam presentes nos imaginários e nos cotidianos dos artistas e dos leitores. Na história, a Lamparina, basicamente, ela sonha que ela é uma macaca, e aí, enquanto ela está sonhando que ela é uma macaca, ela é transformada mesmo, né? O J. Carlos desenha ela como uma macaca, e ela está bem. Até aí está tudo ótimo. Ela é como se ela estivesse até na verdadeira natureza dela. O sonho, ele só se torna um pesadelo na hora que o rabo dela começa a ser puxado por umas crianças brancas, e aí ela percebe que, na verdade, o que aconteceu é que ela caiu da árvore e ficou pendurada pelo saiote. Mas, enfim, é um exemplo dos modelos de representação que existiam nesses contextos, né? E aí, para terminar a apresentação, só mais dois exemplos da microsérie com produções visuais dos leitores. Então, eu tento mobilizar esse tipo de fonte para refletir, para discutir, para pensar sobre algumas das formas como os leitores se inseriam nesses processos de concepção visual das raças humanas. Então, o primeiro exemplo, ele é um desenho de leitor publicado no Tico Tico. É uma representação muito bem feita da lamparina. E aí, no meu entendimento, quando o leitor ele desenha uma personagem estereotipada como uma lamparina, ele está dialogando com esse modelo de representação que é proporcionado pelo artista e que está na sociedade, que está nos imaginários. Então, não se trata dele ter a intenção ou não de reproduzir racismo, mas ele está dialogando com esse modelo e está reiterando de alguma forma. Ele está produzindo essa imagem que ela tem conotações racistas por ela mesma, pela forma como ela retrata a ideia de raça negra. E o segundo exemplo, ele é muito parecido nesse sentido, que é uma fotografia do carnaval organizado pela Gazetinha em 37, e aí, na ocasião, a Gazetinha ela fez um concurso para premiar as melhores fantasias, e o terceiro lugar ficou com uma criança que fez um blackface se fantasiando da personagem Albino, que é do Belmonte. Então, de novo, a criança e os adultos que ajudaram a criança a fazer essa representação, dialogando com esses modelos que estão no imaginário e que estão nas revistas. Então, está dialogando diretamente com um modelo de representação racista que é a albina. Reproduzindo elementos de estereotipização,
a ideia do absurdo de uma criança branca se colocar como negra por causa da oposição entre o branco e o negro, a ridicularização que tem por trás dessa prática, a inferiorização que tem por trás dessa prática. Então, são formas como a criança inserida nesses contextos, ela participa também do desenvolvimento. Não se trata, de novo, de necessariamente de estar fazendo uma coisa consciente. Não é sobre isso. É sobre estar dialogando com modelos de representação, adotando os modelos e reiterando eles. Bom, e essas são fontes que são mobilizadas para pensar nesse tipo de problema, né? Mas também tem que se pensar que esse tipo de imaginário e esses referenciais estão sendo mobilizados o tempo todo, né? Então, quando a criança está lendo, quando ela está brincando, todas essas práticas fazem parte do diálogo com os imaginários que estão na sociedade e podem fazer parte rechaçando, pode fazer parte adotando modelos, reiterando eles, ou então criticando, enfim. Bom, só para concluir, então, a apresentação, o objetivo foi apenas trazer um pouquinho o debate das fontes e tentar apresentar o âmbito geral do que foi a pesquisa. A conclusão geral é que os quadrinhos de Aventura na Selva e essas outras imagens, elas foram mobilizadas de diferentes formas por artistas e leitores na construção social das raças humanas, nesses imaginários. E, de modo geral, as raças elas foram concebidas como realidades que têm características visuais próprias e se enquadram dentro de uma hierarquia em que se estabelece uma suposta superioridade branca e uma inferioridade dos não brancos. É isso, eu peço desculpa que eu acho que eu demorei um pouquinho na apresentação, mas quero agradecer novamente pelo convite. Fiquei muito feliz de poder apresentar a pesquisa aqui. E é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Lucas. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Então, a gente está com 15 minutos. Eu acho que vamos dedicar esses 15 minutos, se o Roberto estiver de acordo, a perguntas e comentários, e o Roberto faz a apresentação do capítulo no próximo colóquio, porque vai ficar muito pouco tempo. Tudo bem, Roberto? Da apresentação do livro que a gente vai começar a discutir, fica para dia 3 de março. Dia 3 de março. Depois a gente precisa apresentar, fazer o calendário, né, Roberto? Precisamos divulgar o calendário que você me encaminhou. Questões para você. Tá. Então tá bom, depois a gente manda para todos. Tá. Sim. Alguém tem alguma pergunta para o Lucas? Eu queria lembrar, eu devia ter falado no começo, que nós lançamos agora no meio de janeiro, metade de janeiro, nós completamos o volume da revista Nona Arte de 2022. Então, saíram vários artigos, né? E um dos artigos que saiu durante o ano é o artigo da professora Giulia Cripa sobre o imaginário racista italiano e toda a legislação racista italiana e como ela foi divulgada nas revistas infantis, especialmente no Corriere dei Ragazzi, ou dei Piccoli, né? Especialmente no Corriere dei Ragazzi. Né? Então, é um trabalho bem interessante para complementar o trabalho do Lucas, que vê essa questão racista, e na Itália, inclusive, se tornou uma lei, né? E era compartilhada por todos. Na realidade, as revistas e as histórias que o Lucas analisou, elas refletem uma visão que era comum naquela época. Isso. A Itália tinha bolhas na África, no Nordeste da África, inclusive na Etiópia. Sim, Portugal tinha também, tem vários, todos os países europeus tinham,
né? E todos eles tinham essa visão, vamos levar a mostrar a superioridade do europeu, né? E até hoje você sente isso, mesmo que você vai na Europa, você fala com alguns europeus, ele ainda não se apagou isso totalmente, né? Então, foi uma visão de mundo que dominou o mundo durante muito tempo, né? Então, isso aí só vai desaparecendo na medida em que as gerações vão sucedendo e outras visões de mundo vão se sobrepondo a essa visão antiga. Não quer dizer que todos os que viviam naquela época eram diabólicos, mal intencionados. Compartilhavam aquilo que se via, né? Eu, por exemplo, fui espancado pelo meu pai quando era criança. Era muito natural. Fazia alguma coisa, levava uma surra, né? Então, fazia parte. E nenhum pai se considerava especialmente ruim por educar o filho dessa forma, porque era a visão de mundo. Hoje em dia, os meus filhos já não foram educados dessa forma, os filhos de vocês não são educados dessa mesma forma, porque, felizmente, a sociedade evoluiu e passou. Essa visão ficou para trás. Então, a gente tem que encarar eu acho que daí é interessante que o Lucas é exatamente da área de história, e encarar isso como um momento histórico específico que foi reproduzido por todos os meios de comunicação de massa, né? Não eram só as histórias em quadrinhos que apresentavam isso. O cinema apresentava essa mesma visão, o rádio apresentava a mesma visão, o teatro apresentava a mesma visão, né? Mas ainda persiste a extrema-direita da França se coloca contra os imigrantes, porque diz que a cultura francesa vai desaparecer. Na Itália, a extrema-direita fala de um país branco que pode desaparecer. Então, essa visão de mundo continua ainda. Mas é engraçado que a gente estava vendo no último jogo da Copa do Mundo, né? A França contra a Argentina, né? Eles falavam, né? Um time europeu composto basicamente por imigrantes, por filhos de imigrantes africanos, e um time latino-americano que só tinha branco. Uhum. Né? Então, foi bem interessante essa comparação, fizeram essa piada na época. Né? Então, para ver como a própria realidade da França, né, se modificou. Né? Mas até em termos históricos, se a gente for ver o cristianismo, quando ele vem para catequizar os povos selvagens, ou então quando os romanos consideram como bárbaros os do norte da Europa, é uma visão que assim, não é assim, recente, não é do século XX, não é do século XIX, é muito remota, né? Uma coisa que já vem perpassando a história ocidental há longo tempo. E tem os que ainda querem que volte isso, né? É incrível, não é possível. Não precisa nem ir muito longe, né? Assim, o Brasil continua também, né, sendo um país extremamente racista. Então, mas eu queria fazer um comentário que eu já anotei os dados que eu vou em Terras Estranhas. Nossa, é fantástico, e eu não conhecia, né? Porque eu não tive acesso a esse material. Interessante. Nossa, até obrigatório, eu diria, né? Porque realmente eu acho que assim, algumas dessas fontes são muito importantes mesmo para a gente discutir quadrinho nacional e também, né, discutir como é que se dá a relação entre quadrinho nacional e esses imaginários. Eu acho que Terras Estranhas eu acho que é realmente um quadrinho muito importante. Vou atrás desse material, vou tentar baixar também, né, da Biblioteca Nacional, porque realmente é riquíssimo e tem parece o Dinho das Selvas, a indumentária, né, a própria apresentação, o tipo de na Gazetinha, né? Que saiu? Não foi no... O Terras Estranhas é no Tico-Tico. Eu posso te mandar também, se você quiser, Nobu. Eu tenho ele compilado, né? Então eu posso te mandar o quadrinho. Bom, se puder, eu agradeço. Eu vou fuçar lá dele de qualquer forma, né? Mas porque eu agradeço mandar já. Esse dá um trabalho, né? Porque o quadrinho ele foi publicado em 2 anos, então aí você tem que pegar todos os números, né? Separar a página que tá o quadrinho, juntar no arquivo. Então eu te mando que eu acho que aí você já tem ele aí. Opa, já agradeço bastante.
O Imagina. Salvo fez uma observação bastante interessante de que os exércitos coloniais tinham soldados negros, né? Bucha de canhão, boi de piranha. Isso lembra aquela história do fantasma que manda os dois chefes se chicotearem. Ele não faz a violência, mas deixa para o povo lá, o chefe daquelas duas tribos, fazerem a violência. Eu acho que ele faz a violência, na realidade, quando ele manda os dois se chicotearem, mas Sim. simplesmente não é a mão dele. Mas eu acho que é legal a comparação do Roberto, porque é um pouco sobre modos de funcionamento do colonialismo mesmo, Sim. também, né? Ele não suja as próprias mãos, né? Ele governa, ele é diferente. E a gente viu isso semana passada nos Estados Unidos. Policiais negros matando um rapaz negro, né? Então, os policiais negros usando a violência dessa sociedade que é dividida em raças. Com certeza. Gente, vocês me dão um momento só, porque eu preciso atender a porta que está trancada, tá? Eu volto em Não, sem problema. Valdomiro, nós precisamos definir quem vai apresentar, nós precisamos definir quem vai apresentar o trabalho final no próximo... Temos alguém aí que possa apresentar, tem algum trabalho? Não me lembro, não tenho ninguém em mente no momento. Nobu? Eu vou verificar, eu acho que eu tinha alguma pessoa para sugerir, mas eu preciso verificar. Tá. Aí eu Vamos ver mando se a gente uma encontra. sugestão. Tá. 3 de março. 3 de Queria março, até anotar aqui. parabenizar o Lucas pelo trabalho, né? Até está comentando aqui nos bastidores com o Valdomiro Nobu, né? Da importância do trabalho, né? Muito interessante. E eu vou agora, estou iniciando um artigo aí sobre as histórias, né? Foram compiladas no livro, né? Do Canção do Sul, que depois se tornaram as histórias do Coelho Quincas, né? Que foram publicadas na revista O Pato Donald aqui no Brasil na 1950. Então, para mim, é sempre muito importante ter esse tipo de discussão, né, sobre representatividade. E eu tenho uma pergunta muito parecida com a que o professor Robson fez aqui no chat, que é o que te motivou a fazer a pesquisa, né, sobre o Tico-Tico e esse tema, né? E aí, só para aproveitar também um gancho dele, que o professor Robson pergunta do Miquimba, né? Ele ficou interessado nesse personagem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Beleza. Muito obrigado, Selby. De verdade. É muito bom, né, quando a pesquisa é bem recebida dessa forma. Né? Tanto esforço, né? Então, obrigado. O que me motivou, eu acho que... Bom, eu fui estudar história, né, quando eu tinha 18 anos de idade, um pouco porque eu acredito na importância de estudar história para a gente entender um pouco como a gente, enfim, entender o nosso mundo, né? Entender como é que a gente chegou a ser como somos e esse tipo de coisa. E eu entendo que o Brasil, que esse é um dos temas mais importantes que tem, porque o Brasil é um país que tem uma longa trajetória que ainda não se encerrou, né, de estruturas sociais extremamente racistas, né? E aí, como eu cheguei nisso pelos quadrinhos, eu acho que foi um pouco a junção de paixões, a, a paixão pela história e também por essas narrativas. Por exemplo, quando eu era criança, uma das coisas que me mobilizou, que eu tinha sonho de ser historiador, ironicamente, o Indiana Jones, né, que é um herói de aventura na selva. Então, eu acho que essas coisas são interesses que eu tenho há muito tempo. E aí, eu pesquisando
essas revistas do passado, esses periódicos, eu fui encontrando muito material interessante e que eu vi que tinha um potencial muito forte para ajudar a discutir, a entender esses processos. Acho que foi mais ou menos por aí o caminho. E o Mikimba, ele é um personagem que eu acho muito, muito interessante para discutir como é que se dá isso, né? Ele é um homem negro escravizado pelo... só tem um trechinho do quadrinho, o quadrinho foi publicado por 2 anos, né? Só tem um trechinho do quadrinho em que o Storm escreve isso, mas ele escreve que o Mikimba é um homem escravizado e então ele faz parte de uma forma específica que eu tento discutir também na dissertação, de se estabelecer essas hierarquias raciais, que é a, que é a naturalização das posições de quem está no comando, quem é subordinado, né? Então ele é caracterizado um pouco como selvagem e um pouco como um subalterno, né? E ele é o fiel escudeiro do Spot, morreria pelo Spot, né? Esse tipo de coisa. Mas ele não deixa de ser animalizado da mesma forma que os inimigos, né? Então é um personagem que eu acho muito interessante e que, assim, Terras Estranhas daria para, acho que, escrever artigos sobre cada personagem. Assim, é muito rico. E o Mikimba, com certeza, é um personagem muito, muito importante, eu acho. Só uma dica para o Selby: as histórias do Quincas ainda são feitas e publicadas na Holanda. E tem uma história muito interessante do Quincas, no final dos anos 40, começo dos anos 50, chamado Boneco de Piche. Vale a pena você ler essa e analisar e trabalhar. Já dá toda essa conotação do boneco de Piche, sulista dos Estados Unidos e racista. Bom, só para aproveitar o gancho, então, já que o tema é quadrinhos de história, o livro, né, que é História e Quadrinhos, que inclusive um dos organizadores estava aqui com a gente, sumiu, né, que é o Márcio Rodrigues, também faz tempo que não aparecia, né, até eu o saudei também. E esse outro livro que eu só mostrei a capa, mas também é sobre estudo de quadrinhos, estudo de história, né? Então, são 2 livros que eu acho que enriquecem a bibliografia nesse campo. Eu acho que é bastante interessante. E ajuda, inclusive, a nós que não somos, eu não sou da história, eu sou da comunicação, né? Então, a tentar escorregar menos, né? Quando for fazer uma análise baseada na história. Então, são boas referências, são caminhos bastante úteis para a gente seguir, para a gente se orientar e orientar quem pretende também usar os quadrinhos para estudar a história, né? ou a sociedade de uma certa época, tendo como referência essa produção. Né? Realmente, como o próprio Lucas falou, né? Eles refletem um pensamento, uma posição hegemônica, uma posição colonialista, racista, né? E que há o perigo de a gente ver retornar, né? De uma maneira assim, absurda. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Nobu, perguntaram onde que dá para encontrar o livro. Eu sei que é o site da editora, dá para comprar, né? Qual que é a editora? Eu comprei pela qual é o nome da editora? Desalinho é o nome da editora, e a outra também, Letramento, que eu também pedi para a editora. Ambos, Isso. Né, entrei no Um site livro lá. excelente mesmo. Uma boa referência para pesquisa. Uma é Desalinho, que é esse livro que tem a contribuição do professor Valdomiro e a Jaciara, né, um dos capítulos, e esse outro é da Letramento, que é organizado pelo Vitor Calari e pelo Márcio Rodrigues. Né? Então, é um livro, 2 livros que eu acho que são bem interessantes nesse aspecto assim, de entrar com a história para estudar os quadrinhos e vice-versa, né? Você usar os quadrinhos para estudar a história, né? Que eu acho que também é legal. Com certeza. Legal, Nobu, são referências muito boas mesmo. Sim, sim. O Márcio, ele faz um trabalho que eu acho muito legal de
que é um trabalho que não era feito nos estudos históricos sobre quadrinhos ainda, né? Então, Márcio, Vitor, que é pensar em particularidades, né, para o historiador e para quem quer fazer história desse tipo de fonte. Sim, sim. Legal mesmo. Legal. Então, acho que chegamos aqui no final. Já estamos agradecendo muito ao Lucas. Quero aproveitar e reiterar o convite, Lucas, para você, com a sua orientadora, escreverem um artigo sobre a sua dissertação e encaminharem para a revista Nona Arte. Nós teremos muito prazer em analisar e, com certeza, publicar. E Obrigado, também professor. estendo convite para todos para mandarem artigos. Já tivemos no último número agora a publicação de um artigo da professora Kelly, que é muito interessante, que também recomendo a leitura. Então, estamos aí engajados em deixar a revista cada vez melhor, e para isso nós precisamos da colaboração de todos que enviando artigos, divulgando a revista, né? Para nós é muito importante, porque talvez é praticamente a única revista brasileira que é exclusivamente sobre histórias em quadrinhos, né? Então a gente estamos no, como é que chama aquela coisa do Lattes, né? Qualis. No Qualis, Qualis. lá como B3, mas estamos aí num trabalho para aprimorar a revista e talvez subir para nível maior. Não que isso, para mim, em particular, não é tão importante. O importante é fazer a revista cada vez melhor, e o resto vem por acréscimo, né? Então, eu convido o Lucas para encaminhar um artigo e também todos os colegas para colaborarem com a revista. Então, agradeço muito a presença de todos. Uma foto, gente. Uma foto. Todo mundo abrir mostrar o rosto aí para a gente fazer a nossa foto do grupo. Vamos lá, esperar mais uns segundos. O Marcelo está aí também. Faz tempo que a gente não vê os colegas, então é um prazer. Professor Robson. Estão todos mais bonitos do que a última vez, com certeza. Bom início de ano, né? Primeira reunião do ano. Primeira reunião do ano, espero que tenham muitas. Valdomiro. Vamos lá. Dou-lhe uma, duas, três. Ó, vou fazer a contagem aqui, vamos lá. Os outros também estão. Legal. 3, 2, 1. Pronto. Valeu. Prazer encontrá-los novamente. Boa noite. Tenham todos um bom fim de semana. Até a próxima reunião. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado, viu, pela atenção. Tchau. Boa Abraço. noite. Prazer.